Amadinha. Vamos lá, vai. Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno. É isso aí. Vamos lá, então. Nós temos mais uma aula desse componente maravilhoso. E você, estudante da NASA, ó, vamos junto. Vamos liberar para você a cartela aí da nossa aula de hoje. Vamos estudar sobre a aula 31.1. Vamos falar sobre sintaxe, orações subordinadas adverbiais, beleza? E aí você vai ver como é essa construção do período. Na verdade, ele vai rever, não é isso? Exatamente. Ó, se é adverbiais, olha só, você vai lembrar dos advérbios. É isso aí, você vai voltar lá no tempo, ó, quando você estava no início, primeiro, segundão, vendo aí as classes gramaticais, morfologia, né? Lembra aí que a professora falava assim, ó, na palma da mão. E aí tem uma lá que trabalha e lembra agora. Lá, ela tinha a função do quê? Classificar aqueles advérbios, né? Exatamente. Tranquilo. Então você pega essa ideia e traz agora aqui para o campo da sintaxe, onde nós vamos aí apresentar agora, rever, na verdade, terceirão é revisão, certo? Onde nós vamos trabalhar essas orações aí adverbiais, beleza? Vamos junto então, vamos aí para a habilidade da aula. Valeu? Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuações e outras notações para a produção textual e para o desenvolvimento da linguagem. Beleza! E aí a aula já iniciando com a leitura, texto atual. O tema é sobre você. Vamos lá, atenção, hein? Ó, galerinha, vamos juntos aí. Eu tô percebendo e eu tô ouvindo que tá uma conversa danada aí atrás, Amadinha. Chama eles aí pra leitura. Amados, prestem atenção. Chama direito, chama aí mais uma vez. Vai lá, chama aí. Como assim chamar direito? Por favor, Amadinho, vamos lá, fique quieto, vamos lá, preste atenção na leitura. Ai, gente, é só para trazer isso aqui Amadinho. para o momento. Imagina, né? A gente jamais, o nosso aluno estudante, ele não precisa desse chamado, né, Amadinho? Não, já estudante da NASA tá aí? Eles estão ligadinhos. É isso aí. São anteciosos, preste atenção em tudo. Então vamos lá, beleza? Vamos juntos aí uma leitura coletiva sobre você. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. E agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir o não. É ter segurança para receber crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury. Beleza, muito bem. Então, um texto para você aí no início da aula, uma reflexão, né, Amadinha, na verdade, porque estamos aqui para alguma coisa. E é claro que cada um temos a nossa missão. Então vamos viver bem, vamos viver com positividade, né? Você aí que está iniciando essa caminhada, galerinha terceirão, já começa aí pensando sempre positivo. Porque olha, a força da mente, tá? O que você fala, a mente aqui, tá? Ela recebe a informação e aí tudo acontece. Pensa positivo, as coisas acontecem positivo para você, tá certo? Muito bem, vamos lá então, vamos ao conteúdo. Vamos ao conteúdo aqui, orações subordinadas adverbiais. Começando aqui com esse gênero textual, olha só, um texto publicitário. Temos aqui, todo dia você come o doce depois do almoço. Ó, quando sobe na balança, sempre se arrepende. Então, você vai analisar aqui, Amadinho, ó. Bem no finalzinho tem assim, a sobremesa é pretexto para um intervalo no trabalho
melhor um passeio sem calorias. Como a gente está falando de orações subordinadas adverbiais, aí você vai olhar para essa propaganda publicitária. Qual é a circunstância que indica? Lembra lá do advérbio? Adverbiais. De lugar, de tempo, de modo. Aí você vai olhar todo dia, você come um doce depois do almoço. Quando sobe na balança, sempre se arrepende. Aí você vem assim, ó. Quando sobe na balança. Quando você tem aí essa conjunção. Qual é a ideia? Qual o sentido dessa conjunção? E você vai perceber também que as orações são dependentes sintaticamente. Então, vamos colocar aqui. Todo dia você come um doce depois do almoço, primeira. É a primeira, né? Aí eu tenho uma... Depende. Olha só. E quando sobe na balança, na segunda oração, sempre se arrepende. Ó, quando sobe na balança, sempre se arrepende. Então, esse quando aí vai dar uma ideia de tempo. Mas, amadinho, ó, tira essa fumacinha da cabeça. Vamos aqui, nós temos aqui, ó, tudo explicadinho para você, aluno da NASA. Arrasou, né? Estudante da NASA. Aê, muito bem. Vamos lá aqui, então, ó. Temos aqui, quando você sobe na balança, é a parte que está subordinada. Se ela está subordinada, ela está dependendo sintaticamente, né? No caso, ela vai completar o sentido da oração principal. Porque sempre se arrepende, ó, sempre se arrepende quando sobe na balança. Mas só que aí ela está numa ordem indireta, começando com a oração subordinada. E você já viu aqui conosco que tem uma pontuação aí, adivinha? A vírgula, né? Quando você sobe na balança, sempre se arrepende, porque fica completa, ó. Então esse quando aí tá dando ideia de tempo. E o quando é a conjunção. Depois, sempre se arrepende também, ó. Depois, ó, quando você fala depois, não vai agora não. Tá cedo, depois você vai. Quando a gente fala assim, depois, isso quer dizer o quê? Né? Não tá dando uma ideia de tempo? Então, ele é o adjunto adverbial, o quê? Temporal. Então, para iniciar essa aula tranquila, tá? Olha aqui o conceito que temos aqui, ó. Oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio ou locução adverbial. E por isso exerce, em relação ao verbo da oração principal, a função de adjunto adverbial. Então, a oração subordinada, ela vai ter a função aqui no período composto de adjunto adverbial. Beleza? E você, amadinho, só não precisa decorar os advérbios, é só ver o sentido que a conjunção, qual é a ideia que ela está passando. Belezinha? Qual é o sentido? Pronto, então aqui tudo pontuado para você. Olha só, lembrando que a oração principal, ela vai estar auxiliada por essa oração que tem aí sempre essa conjunção, trazendo essa função de adjunto adverbial de tempo. Função, certo? Então, essa cartela aqui para você está o conceito, o que é oração subordinada adverbial, terceirão, mediação. Olha essa revisão que é para você agora seguir em diante, tá? E aí, nós temos uma oração trazendo essa troca, né? A inversão da oração. Professora, tá errado? Não, nós já estudamos que nós temos aí oração que ela pode estar iniciando, como está também no final, ok? Que ela pode ficar, né, na ordem direta, aí não vai precisa aquela pontuação a vírgula, mas se aparecer na ordem direta,
Aí precisa pontuar corretamente, colocando a vírgula. Tá, beleza. Então aqui você preste atenção, porque a gente trouxe mais uma vez outro exemplo, tá? E aqui outra conjunção, e aí você já vai tomando nota, veja que vai entrar em cena outra conjunção, observa a função dessa conjunção, tá? A partir da explicação. Vamos lá, quem ainda tá aí, tá fumaçando, como diz a Madinha, se acalme, certo? Porque o segredo, o lance da situação com as conjunções é entender dentro de um contexto a função que ela exerce dentro dessa oração, dentro desse período composto, tá? Fala período composto, já sabem, né? Oração que tem mais de dois verbos, um verbo. Teve mais de uma oração, tá? Que aí é composta por mais de um ou dois verbos, ou três, tudo faz, aí já é período composto. Tá? Então vamos lá. O exemplo aqui, o que nós vamos acompanhar, e não precisa anotar nada, né, Madinha? Porque não, tá tudo só aqui, preste atenção, certo? Tá bem detalhado. Vamos então, lá. Ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou bonita. Beleza, olha que lindo. E agora, terceirão, responda aí. Qual é a primeira oração? Ninguém suspende as aulas. Então, vamos colocar uma barrinha, né? Isso, olha aí, ó. Aí, porque a paisagem ficou bonita. Então, aí você, amadinho, olha só a causa. Por que ninguém vai suspender as aulas? Porque a paisagem ficou bonita. A aula não foi suspensa porque a paisagem ficou bonita. Então, aí é uma causa, beleza? Então, a oração subordinada que foi introduzida com a conjunção porque, né, que tá falando da causa. Ó, causal quer dizer causa, beleza? E a oração principal? Ninguém suspende as aulas. Quando a gente fala, né, como a Pura mesmo ainda há pouco falou, da questão do período composto, né? Formado por mais de uma oração. Como que você consegue identificar a oração? Pelos verbos. Olha aí a voz da Além também, uma nova aluna na sala aqui, ó. Pelo verbo, amadinho. Então aí você tem, ninguém suspende as aulas, tá até, ó, azulzinho, combinando conosco, né, Pura? Aqui é tudo combinado. É uma combinação. Suspende e o verbo ficou, belezinha? Então, é esse porquê introduz a oração subordinada adverbial, determinando a circunstância por ela informada. Que circunstância é essa? É de causa. Beleza. Temos outra aqui, ó, uma tirinha aqui, ó. Temos o seguinte, olha só para isto. Isto é neve que se apresente? Não tem nem 2 centímetros de neve aqui. De que adianta ter nevado? Mas está bonito. Só que ninguém suspende as aulas porque a paisagem ficou bonita. Então aí no terceiro quadrinho é esta oração que a gente analisou para você. E o importante aqui é este quadro, olha. Por quê? Lembrando, como que você vai localizar a oração subordinada? Olha para você bonitinho aqui, ó, tá? O que que diz essa cartela aqui? Que, olha aí a seta, a conjunção porque ela introduz a oração subordinada adverbial. Introduz quer dizer que ela está iniciando. Começando, iniciando, tá? E aí, esse detalhe é importante, mas não é num processo de decoração, tá? Você precisa localizar nos termos, na oração, os verbos, depois você leia, primeiro você lê a oração, daí localiza os verbos, depois você vai aí o quê? Encontrar a conjunção. Pela conjunção, você vai ler novamente para encontrar a função. Claro que você já tem uma cartela das conjunções subordinadas, né? E aí você vai fazendo o seu estudo, ok? Encontrando se ela está
No início. Da forma inversa, perdão, obrigada. Ou se ela está mesmo aí, como a gente acabou de apresentar, apenas verificar a função dela e ok, né? Lembrando que ela está auxiliando a oração principal. Isso, e a oração principal, ela não terá conjunção. Tome nota disso. Vamos lá, eu vou dar o primeiro bisu, a Madinha dá o segundo. Vamos lá, aluno terceirão, olha só. A conjunção, volta, Madinha. Ó, as conjunções, volta lá para ele ver. Então, ó, porque é a conjunção, né, que está iniciando a oração subordinada adverbial de causa. Por que de causa? Porque faz parte do conjunto de conjunções verbais. Beleza, então não vão procurar a conjunção na primeira oração. Olha, vamos lá, a professora Márcia vai dizer por quê. Preste atenção, Madinha, na oração principal a gente não aparece, oração principal não vem com conjunção. Somente a oração que for subordinada, beleza, que é introduzida pela conjunção. Muito bem, vamos seguir então mais um exemplo. Aqui, você vai ficar agora bem... Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. O que aconteceu aqui? Olha, uma vez que... Né? Então, aí é a oração subordinada e a segunda é a oração principal. Fiz o exame conforme o médico orientou. Olha aí, fiz o exame, a primeira oração, que é a oração principal. Olha aí, tem conjunção, Amadinho? Não, professora. Isso aí, Amadinho. E a oração que é subordinada, ó, tem o conforme o médico orientou. Vocês vão observar aqui que na primeira, lá em cima, no primeiro exemplo, a gente começou pela ordem inversa, marcada ali, ó, colocando a pontuação a vírgula. Já na segunda está na ordem direta, né? O que aconteceu? Não aparece a vírgula, tá bom? Na ordem direta não aparece a vírgula. Temos aqui... Eu ia anotar para eles, mas eu acho que eles anotaram, não, né? Com certeza. Certo. Esses meninos aqui, ó, são espertos, né? São espertos demais. Simbora, então. Atenção, vamos aí. Mais uma informação. Orações subordinadas adverbiais causais exprimem, já falamos aqui, uma circunstância de causa. Causais. Ó, causais, causa. Olha aqui, ó. Já que você não quer sair comigo, vou sozinho ao cinema. Olha cá, Carlos, já não vou sozinho ao cinema por quê? Por que você foi sozinho ao cinema? Teve uma causa? Teve a causa, porque ele não queria ir comigo, eu fui só. Beleza, olha aí, vamos ver outro exemplo. Como estivesse com muita dor de cabeça, Cristina desistiu de ir ao cinema. Por quê? Tem uma causa que a Cristina desistiu de ir ao cinema? Porque ela estava com dor de cabeça. Pronto, eu acredito que assim agora o nosso estudante está conseguindo, né? E aqui, para quem diz, professora, mas tem mais conjunção subordinada? Adverbiais? Olha só. Olha só, olha aqui, ó. Tem já que, porque, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Então aí você pode até fazer aquela brincadeira, né? Brincando, fazendo a troca. Olha só, enriquecendo o seu... Pode trocar aqui, por exemplo, vamos mostrar para eles. Aqui. Tirando, já que você não quer sair comigo. Qual a outra conjunção que poderíamos colocar? Ó, visto que... Olha só, poderia ser essa. Uma vez que, posto que, qualquer uma delas, certo? Exatamente. Simbora! Orações subordinadas e verbiais consecutivas. Vamos lá. Exprime uma ideia de consequência. Olha só, Amadinho, no exemplo aqui, ó. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir nada. Olha aqui a consequência. Consequência que ninguém ouviu nada. Por quê? Ele falou baixo. Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. Ela estudou. Qual foi a consequência? Ser aprovada no concurso. Então, você observa bem que tudo tem a ver com a questão do sentido. Qual é a ideia, né, que está passando? E aqui a importância de compreender a ideia é porque você vai utilizar
essa construção na sua produção textual. Seja ela qual for, você vai ter que explicar uma causa, uma consequência. É dessa forma que você vai utilizar aí as suas orações, a sua oração usando os conectivos corretos, Exatamente. as conjunções com a ideia correta. Se você quer dizer que há uma consequência, teve uma ação ou há uma consequência sobre isso, então você vai usar as conjunções consecutivas, de forma que, tanto que, certo? Adequadamente. Olha lá. Então, elas também são introduzidas por elementos intensificadores. O que quer dizer elementos intensificadores? Vai dar intensidade, vai intensificar, ó. Tanto, tamanho. Seguido da conjunção ou das locuções conjuntivas, de que forma, tanto que, de sorte que, de modo que, também introduzem o mesmo tipo de relação de sentido. Essas conjunções aí, esses conectivos, amadinhos, você vai, qual é a alternativa, ou melhor, qual o conectivo que eu posso usar sem perder o sentido? É nessas questões assim que pega o aluno. Se você já conhece um pouquinho, pronto, tá aí, ó. Se perguntasse, ela estudou tanto que foi aprovada no curso. Qual seria, né, a substituição para não mudar a ideia? Qualquer um destes. De modo que ela estudou, de modo que poderia ser esse aqui, ó, né? Opa, perdão, estou com a borracha. Que daí não tem prejuízo De sentido. certo? Vamos lá, então. O Papa ficou tão furioso com o caranguejo, com cacarejo das galinhas. Eu tô com fome, será? Aí você, amadinho, relaxa, ainda não está chegando a hora de... Deixa o bichinho dar essa risada boa. Mas eu sou tímida, olha só. Vai valer, vamos lá. Olha só, então o Papa ficou tão furioso com o cacarejo das galinhas, olha só, que mandou desativar o galinheiro. Olha só, que mandou desativar o galinheiro. Então aí nós temos duas orações. A primeira, o Papa ficou tão furioso, né? Esse tão relaciona diretamente com a conjunção subordinativa que, olha só, o tão está aparecendo lá na oração principal, como falou, né? Que pode usar elemento intensificador. Intensificar, para dar ênfase. Né? Professora, tipo assim, para exagerar. Exagerar. Vale, que é para você entender o que é, nós estamos aqui pontuando, né? Aí, ó, você, ó, ficou aí com a chavezinha, né? Com a tirinha. E você vai dizer assim, ó, o que introduz a oração subordinada adverbial de consequência, que é consecutiva. Belezinha? Aí, nós tiramos, né? Da ideia dessa tira de Frank Ernest. Este exemplo está na tirinha. Exatamente, para contextualizar, para você bem, né? Tranquilo. Pronto. Agora, orações subordinadas adverbiais condicionais. Essa daí a gente usa direto, né? Expressa uma circunstância de condição, que pode ser real ou hipotética, né? Em relação ao predicado da oração principal. Olha só, caso você precise desabafar, olha, caso, ligue para mim. Iremos à festa desde que não chova. Então, se você só vai à festa, se não chover. Olha, já usei até a outra. Se não chover. Condição. Que é a comum, né? Aí tem, às vezes, tem aquele vício, né, que a gente usa. Se caso. Ah, não, se caso não. Ou você usa o caso, ou você usa o se. Porque tá bom? O se, ele não é coladinho com a com o caso, porque é uma conjunção. Só, ela tem a mesma função, ela é condicional. Mais um vício, né, Maria? Mais um vício. Então, a gente até dobra a boca. Se caso eu deixo de ser solteira, né, por... É verdade. Só que nada de casar esses dois, tá? Separa, é cada um. Ou você usa, se você precisar, se você... Caso você precise desabafar, ligue para mim. Caso você precise desabafar, ligue para mim. Iremos à festa se, né?
não chover, ou caso não chova. Verdade. Então, beleza. Elas aí também são introduzidas pelas conjunções subordinativas, né? Aí, ó, se tá aqui. Caso. E pelas locuções conjuntivas, desde que, tanto que, salvo se, exceto se, a menos que, uma vez que, seguida de verbo no subjuntivo. Atenção aí, tá? Cuidado aí, não é qualquer verbo, só no subjuntivo. Mais um exemplo. Aqui tem, né, mais uma de propaganda, tá bem pequenininha, mas aqui tá melhor, ó. Vou mostrar lá, que é para que ele possa ver a oração que nós retiramos. Olha bem, ó. Tá? Se você jogar sujeira... Aí não... É sobre a prevenção, né? Semana da prevenção da hipertensão arterial. Entopem. Tá? Artérias são aí casos sérios na nossa vida. Mas o que a gente quer trazer é esse contexto, né? Você aí é permeado por propaganda, panfletos, né? Cartazes. E já pode você também fazer essa análise quando estiver por aí em algum desses locais. E já pode ver, será que aqui tem uma condicional? Será que aqui tem uma oração subordinada consecutiva, né? É tranquilo. Vamos lá então. Aquela oração está aqui agora. Vamos ver. Se você jogar sujeira, entopem. Então, entopem se você jogar sujeira, colocando na ordem direta. Então, aí começou pela oração subordinada adverbial condicional, porque está dando uma condição, não é mesmo? A quem? A oração principal. Beleza? Então, quais são as conjunções adverbiais? Né? Ó, são aquelas que expressam uma circunstância de condição, que pode ser real ou hipotética, em relação à oração, ao predicado da oração principal, amadinha. Sempre aqui para vocês, deixando para vocês. Belezinha? No primeiro quadrinho, já estão as conjunções condicionais. E a única aqui que você vai correr para o predicado, tá? Isso aí, põe em destaque, eu circulei para vocês lá. Outra aí, entrando em cena, olha lá, agora, orações subordinadas adverbiais concessiva. Você aí gosta de conceder aí algo para qualquer situação ou para alguém? Vamos ver então como é que isso fica na hora que vai construir aí no texto. Ó, exprime concessão, ou seja, traduz inesperado em determinada circunstância. Primeiro exemplo, embora não merecesse, ela já começa. Recebi a promoção. Ó, tem até uma quebra de expectativa, né? Recebi a promoção, embora, não merecesse. Ana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Olha só, gente, dá aquela questão assim de quase desmerecimento, né? Vamos supor assim. Parece até uma má fé, né? Malvada, malévola. Ana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Que bom que tá com o pé quebrado. Porque a gente espera o quê? Que ela não vai dançar, ela tá com o pé quebrado. Ok. Né? Percebam então aqui no exemplo da primeira oração que aconteceu. Olha só, na ordem inversa foi marcada pela vírgula aí, pela pontuação aí. A segunda oração tranquila, vejam que lembrando que eu estou separando a primeira oração, que é a oração principal e a oração subordinada adverbial concessiva. Ok, e lembrando que sempre é a conjunção que introduz, tá? Né? Ó, então, quais são as conjunções? Embora, conquanto e as locuções ainda que, se bem que, mesmo que, apesar de que, ainda quanto, posto que. Tá, eu tô até separando em quadrinho. Porque são as locuções conjuntivas, né? Isso. Então, o que está circulado são aí as conjunções e as locuções estão no quadrinho para deixar você bem direitinho aí na informação, tá? Exatamente, ó. Mas olha só, estão ainda aí. Oi. Vamos lá. Estão, eu escutei, né? Vamos lá, os nossos estudantes, vamos aí pro nosso estudante de Jaru, né? Ei, amadinho, nosso povo lá de Extrema, né? De Guajará-Mirim. Valeu, né? Chiparaná. Vamos embora. Não percebeu nada, embora estivesse atento. Então, nós temos a primeira oração e a oração subordinada adverbial concessiva, porque tá ali, ó, marcada pela conjunção. Vamos lá, amadinho. Agora é a comparativa.
O que é a oração subordinadas adverbiais comparativas, né? Compara, né? Vai, no próprio nome já diz, ele vai fazer uma comparação. E como é que se compara algo? A Amadinha, ela é tão esforçada quanto a pura. Muito bem. Então aí nós temos o seguinte, né? Essa comparação que vai, né? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, olha os exemplos. Joana não foi tão esforçada quanto deveria. Ó, o tão quanto. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, sempre, ó, fazendo uma comparação. Que pode ser para igualar, para aumentar o nível ou para diminuir o seu nível, tá bom? Elas costumam vir marcadas pela ocorrência na oração principal de um advérbio, tão, mais, menos, ou pela ocorrência dos conectivos, como, que, quanto, no início da oração subordinada adverbial. Belezinha? Tá. Olha só, chegando mais outra aqui, ó, mais exemplo para vocês, ó. A vida de um deficiente visual é mais complicada do que você imagina. Bem, agora aqui, você aí, com certeza, na medida que receber aí as orações, já vai fazendo também a sua análise, né? Identificando aí a conjunção, os verbos, é o primeiro momento, né? Olha lá. E aí, verificando onde está a oração subordinada adverbial comparativa. Lembrando que vai ter sempre as duas palavrinhas, né? Fazendo essa comparação, tá? Vamos aqui então, a gente tem a vida de um deficiente visual é mais complicada. Então, nós vamos ver que essa já é a nossa primeira oração. Vou até colocar assim para você, certo? A oração principal. Que é... Na primeira, você já consegue identificar o verbo, né? O verbo ser, o mais, que é o advérbio. E já na segunda oração subordinada, você já está vendo aí, ó, a introdução pelo conectivo, né? Pela conjunção, a locução conjuntiva comparativa. Então, aí parece também o verbo. Então, eu tenho aqui a oração subordinada adverbial comparativa. Mais do que está fazendo uma comparação. Olha a tira. Olha só essa tirinha aqui também, ó. Sonhos são como um castelo de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. No mar é mais romântico. Olha aí, qual o quadrinho que temos aí como exemplo do que estamos estudando? Olha só, o primeiro quadrinho, Amadinha. Olha só, você já identifica pela conjunção como. Belezinha? Sonhos são como castelos de areia. Mais outra, vamos lá agora, orações subordinadas adverbiais conformativas, elas vão dar ideia de quê? Conformidade. De conformidade. Né? Só que em relação ao que a gente vai ligar essa conjunção? A algo que foi afirmado na oração principal. Né? Vamos lá aqui, ó. Consoantes as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Vamos trocando aqui essa conjunção consoante por conforme. O segundo, conforme as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Já no segundo exemplo temos, fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Ou segundo a orientação da nutricionista. Ok, então na primeira oração, você vê no exemplo 1, elas estão em ordem... Tá? Indireta, e temos a presença da vírgula. Já no exemplo 2, está tudo tranquilo, né? Fiz a dieta, oração principal, e a nossa oração subordinada, adverbial, conformativa. Iniciando pela conjunção conformativa, né? Conforme... Beleza? E aí, ó, bem fácil de gravar, ó, conforme, como, segundo e consoante. Ah, essa aqui é tranquila, né? Tá tudo separado. Mais uma para você aqui, ó. E agora? Vamos lá, atenção. Segundo informa este livro, é preciso tirar a chupeta. Olha só,
é preciso tirar a chupeta, segundo informa este livro. Então, nós temos aí, ó, começando com a oração subordinada adverbial, né? E aí temos em ordem indireta a oração principal. Aqui contextualizada essa oração na tirinha. Belezinha? Tá aqui no terceiro quadrinho, né? Tá este exemplo. Vamos lá, mais outra aqui, ó. Chegou aqui a oração subordinada adverbiais finais. Vai expressar o quê? Finalidade, objetivo, o fim daquilo que se declara na oração principal. 2 exemplos. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Qual era a finalidade? Né? Matar a fome. Matar a fome. Estamos aqui para trabalhar. Olha aí o para aí, ó. Qual é a finalidade? Trabalhar. E quais são as principais locuções conjuntivas? Para quê e a fim de quê? Então apareceu essa daí, a Maria já sabe que é finalidade. Simbora, mais uma tirinha. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Eita. Aqui na tirinha, né? Olha só, também contextualizada, Amadinho. Então, esse para quê aí, nós temos a oração subordinada adverbial final, tá bom? E a primeira é a oração principal. Temos aqui proporcional, que vai indicar o quê? Proporcionalidade, né? A gradação. Olha aqui, ó. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Qual é a proporção, né? Ó, à medida que o tempo passa. Oração principal, estamos mais distantes. E a nossa oração subordinada adverbial proporcional, né? À medida que o tempo passa. Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações. Ó, quanto mais, ó, menos dificuldades tenho na avaliação. Então, aí você percebe, né? Oração subordinada adverbial, proporcional e a oração principal. Elas são introduzidas pelas locuções conjuntivas. Olha só, Amadinho, a proporção que, a medida que, ao passo que, pelas estruturas correlativas, quanto mais, menos, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Pegou? Então segura. Ui, tá pesado. Vamos lá. É um exemplo agora e aí a gente vai contextualizar também com a tirinha. Vamos lá. Aqui, ó, mudo meu nome à medida que a minha beleza aumenta. Olha só, se achando essa cláusula. Oração principal, mudo meu nome à medida que a minha beleza aumenta. É aí, ó, à medida que a locução conjuntiva subordinada proporcional. Amadinhos. Mais outra aqui. Agora, oração subordinada adverbiais temporais. Indicam o que? Circunstâncias de tempo, né? E aí, essas circunstâncias serão de tempo de anterioridade, simultaneidade e posterioridade. Só que essa ideia vai estar relativa ao acontecimento que vem expresso na oração principal. Vamos ver o exemplo. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Antes que. Ó, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, nós também trabalhamos a oração principal. Enquanto ele se diverte, a oração subordinada adverbial temporal. E quais são, amadinhas, conjunções, né, temporais? Ó, quanto, quando, enquanto, pelas locuções conjuntivas assim que, desde que, logo que, depois que, antes que e sempre que. Ó, sempre dando aquela ideia de tempo. Tá bom? Tá. E lembrando aqui, ó, perdão, Maginha, para o nosso estudante, toda vez que você tiver dúvida em relação a qual é a conjunção, qual a conjunção ela é uma palavra só, um termo só. A conjunção será duas, né? Dependendo aí, tá? A locução conjuntiva. Vamos lá. Aqui, ó, quando eu morrer, você vai arranjar outra? Meu pai Pela fé, aí, Amadinha, né? Quando eu morrer, então... A oração subordinada adverbial temporal. Morre não, meu filho. A oração principal, ó, você vai arranjar outra? Tadinha.
E agora, amadinha, vamos fazer um quiz? Vamos embora, vamos lá. Ei, mas e aí, nosso estudante? Você como é que tá? Tá tudo tranquilo? Vamos rapidinho, tá? Menos aí de 1 minutinho, valendo aí. E você pode fazer, não tem problema se não acertar, tá certo? Vai ter atividade, aí você tira as dúvidas. Vamos junto, vamos lá rapidinho no quiz com você. Olha aí, nós temos uma tirinha, certo? E aí você vai responder a questão sobre ela. A conjunção que inicia segundo balão, quando eu era criança, tem valor semântico de, quando eu era criança, de adição, de causa, concessão, condição ou tempo, amadinho. Olha só, tá no primeiro quadrinho, A, B, C, D ou E. Vamos lá, é claro, amadinho, que é de tempo. Vamos aí agora um pouquinho sobre... É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Eu deixo você fingir que me ama e me dê um momento de felicidade. Bom, nós temos duas aí para analisar. A oração subordinada comparativa que indica a comparação. Qual é o quiz? Vamos ver. Vai lá. Proporcional. Certo. Né? Vamos aí agora dizer o que a gente termina aqui. Claro, trazendo para você daqui a pouco, na próxima aula também, né? Mais tranquilidade para você sobre essas orações lá, certo? Na revisão, tá bom? Até lá. Até lá, amados.